O último telegrafista dos 250 anos da ilha de Anhatomirim. Esse foi o título que o jornal O Estado de Santa Catarina deu à matéria publicada em domingo, 6 de agosto de 1989. A notícia é antiga, mas vale a pena refletir sobre ela. A matéria traz o seguinte subtítulo: Manuel Domingos tem grande desejo de voltar à ilha que hoje está restaurada totalmente pela UFSC. Parece que a história é sobre o Sr. Manuel, mas na verdade não. É sobre a UFSC. No primeiro parágrafo da matéria nós lemos o seguinte: o maior desejo de Manuel Domingos Costa, 67 anos, último telegrafista da ilha de Anhatomirim, é rever a fortaleza hoje restaurada e administrada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ao ouvir falar da ilha, o suboficial telegrafista da Reserva da Marinha de Guerra do Brasil recorda os seus primeiros dias de casado no ano de 1944, quando foi designado para servir na fortaleza. Ele tem mais histórias para contar e vai ser peça importante na campanha que a Divisão de Turismo Educativo do Departamento de Apoio à Extensão da UFSC pretende lançar em outubro para resgatar a memória de Anhatomirim. Fotos, fatos, histórias serão reunidos a partir das comemorações dos 250 anos da construção da fortaleza, em outubro. Depois de falar um pouco mais sobre essas comemorações, o jornal continua com a história do Sr. Manuel. No ano em que Manuel foi destacado para a ilha, havia lá um contingente de 30 fuzileiros navais, lembra o telegrafista. Como o trabalho era pouco, além das suas tarefas de informar a capitania dos portos sobre a presença de algum navio fundeado nas proximidades da ilha, ou da solicitação de socorro médico caso alguma pessoa adoecia na fortaleza, Manuel ensinava as crianças lá residentes a ler e escrever. Então nós pensamos, puxa, com uma história tão rica como essa, é sobre isso que o jornal vai falar, certo? Não. Vai falar sobre as ações desenvolvidas pela UFSC, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e principalmente pela Divisão de Turismo Educativo, as ações voltadas para a Fortaleza de Anhatomirim e as demais fortalezas que estavam sendo restauradas naquele período. O foco aqui é o trabalho da universidade nas fortalezas e aquilo que estava sendo preparado para essas fortalezas restauradas. E ganha destaque na matéria o treinamento feito pela Divisão de Turismo Educativo da UFSC de estudantes da própria universidade que iriam atuar como guias de turismo na ilha de Anhatomirim. Esses guias tinham como função contar toda a história da fortaleza. E aí eu pergunto para você, qual é o papel que a história do Sr. Manuel tem dentro dessa toda a história? Será que os guias iam falar da história do Sr. Manuel? Ou será que o próprio Sr. Manuel tinha histórias para contar? Certamente que ele tinha. Vejam, só a partir desses pequenos parágrafos aqui da matéria, nós já tiramos uma história riquíssima. Era esse telegrafista o responsável por alfabetizar as crianças que moravam na fortaleza. E quem eram essas crianças? Eram filhos e filhas dos soldados, dos marinheiros que serviam na fortaleza, dos 30 fuzileiros que estavam na fortaleza de Anhatomirim. E por que eles estavam lá? Vejam o ano, 1944. O Brasil e o mundo inteiro estava passando pela Segunda Guerra Mundial. Esses marinheiros estavam lá porque estávamos em guerra. E lembrando que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. E sempre que o Brasil se envolveu em algum conflito bélico, estas fortalezas, principalmente a fortaleza de Anhatomirim, receberam alguma atenção. Reparos, manutenção, enfim, o que fosse necessário para que elas estivessem em condições de operar. E isso contrasta já com aquela narrativa consolidada de que essas fortalezas foram simplesmente abandonadas.
Isso não é totalmente verdade. A fortaleza de Anhatomirim se manteve ativa até a década de 50. Até então, foi palco de muitas histórias, como essa contada pelo Sr. Manuel. Histórias que não necessariamente têm a ver com a Revolução Federalista, com a Revolução de 30, com a invasão espanhola, enfim, com estes marcos que a historiografia tradicional sempre adota quando fala da história dessas fortalezas, ligadas a uma história de Santa Catarina, a uma história do Brasil, essa história com H maiúsculo. Não. Aqui estamos falando de histórias que têm a ver, têm um significado para essas pessoas. São histórias de vida que se relacionam com a história da própria fortaleza, que teve muitos outros usos para além daquele uso militar consolidado. E muitas outras coisas que nem sempre são contadas dentro dessa toda a história da fortaleza, como as histórias contadas pelo povo que eu estou trazendo aqui neste canal. Vejam os vídeos anteriores e algumas dessas histórias que nem sempre são contadas dentro dessa toda a história. Ainda que os guias hoje mencionem essas coisas, mas não como histórias no sentido de uma história principal, mas como curiosidades, como algo marginal, menor com relação a essa grande história dos fatos políticos e militares. Mas para as pessoas que viveram essa história, talvez estes acontecimentos, talvez estes fatos sejam maiores do que o fato da fortaleza ter participado de tantos momentos decisivos da história brasileira. Afinal, eu tenho certeza que para o Sr. Manuel, os primeiros anos de casado dele valem muito mais do que as histórias de execuções na fortaleza de Anhatomirim. E quantas outras histórias como essa ainda tem para se contar? Quantas outras pessoas têm histórias como essas para contar? Ou histórias diferentes? Um ponto de vista diferente da história, um ponto de vista pessoal. A história vista desde baixo, visto pelas pessoas que fazem a história, mas que nem sempre são reconhecidos como sujeitos históricos. Sujeitos que precisam ser reconhecidos, que precisam ter as suas histórias escutadas, não como curiosidades ou como fatos aleatórios, mas como narrativas que têm sentido, que têm um significado para essas pessoas e que pode ter para nós também, se nós soubermos escutá-las.